Existe uma pessoa na sua vida que consegue destruir o seu dia inteiro com uma única frase. Talvez seja um chefe. Talvez seja alguém da sua própria família. Talvez seja um estranho na internet que você nunca vai encontrar pessoalmente. Não importa quem seja. O que importa é que essa pessoa tem uma chave. Uma chave que abre a porta da sua paz e entra sem pedir licença. Ela diz uma coisa, faz uma cara, ignora uma mensagem e de repente você está por baixo. O peito aperta, a cabeça começa a girar. E o resto do seu dia, às vezes o resto da sua semana, passa a orbitar em torno daquilo. Pare um instante e pense em quantas vezes isso aconteceu. Quantas vezes você acordou bem, com planos, com uma certa leveza, e bastou um comentário, um olhar, uma notícia para tudo desabar por dentro. Você sabe que não deveria ser assim. Você se diz que é bobagem, que não deveria dar tanta importância, que precisa deixar para lá. E mesmo assim, no minuto seguinte, lá está você de novo, remoendo, revivendo, reagindo. Como se a sua mente não fosse sua. Como se qualquer pessoa, a qualquer momento, pudesse pegar o controle remoto das suas emoções e apertar os botões que quisesse. Isso tem um nome, e não é fraqueza de caráter. É falta de muralha. Imagine uma cidade antiga sem muros, uma cidade rica, cheia de vida, com casas bonitas e praças e tudo o que uma vida boa precisa, mas sem muralha. O que acontece com essa cidade? Ela vive à mercê. Qualquer bando que passar pode entrar. Qualquer invasor, por menor que seja, saqueia o que quiser. Os habitantes vivem em estado permanente de alerta, porque a qualquer momento a ameaça pode cruzar a fronteira que não existe. Não há paz possível numa cidade sem muros. Não porque falte riqueza dentro dela, mas porque não há nada protegendo essa riqueza do lado de fora. A maioria das pessoas vive exatamente assim, por dentro. Uma cidade sem muralha. Tudo o que os outros dizem entra. Tudo o que acontece invade. E elas passam a vida inteira reagindo a invasões que nunca deveriam ter chegado tão longe. Os estoicos descobriram outra forma de viver. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em sua época, imperador de Roma, escrevia para si mesmo sobre um lugar que ele chamava de a cidadela interior, a fortaleza de dentro. Ele dizia que um homem pode se retirar para dentro de si mesmo, para essa fortaleza, e ali encontrar uma paz que nenhum exército, nenhuma calúnia, nenhuma perda, nenhum imperador rival poderia tocar. Ele governava um império em guerra, cercado de traidores, enterrando os próprios filhos, com o corpo adoecendo, e ainda assim escrevia sobre uma serenidade que vinha de dentro e não podia ser saqueada de fora. Ele não nasceu assim. Ninguém nasce assim. Ele construiu, pedra por pedra. E é exatamente isso que nós vamos fazer esta noite. Talvez você esteja ouvindo isso no fim de um dia em que alguém, de novo, conseguiu te tirar do sério. Talvez esteja deitado agora, com aquela cena rodando na cabeça pela 10ª vez, ensaiando o que deveria ter dito, remoendo o que o outro fez. Talvez esteja cansado lá no fundo, não do corpo, mas de ser tão facilmente atingido. Cansado de sentir que qualquer pessoa, a qualquer momento, tem uma alavanca escondida dentro de você e sabe exatamente onde puxar. Se é assim, você está no lugar certo e na hora certa. Porque o que a gente vai construir aqui não é uma armadura para nunca mais sentir. É uma muralha para nunca mais ser governado. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e é justamente essa diferença que separa uma vida refém de uma vida soberana. Porque a blindagem emocional dos estoicos não é frieza. Não é fingir que não sente. Não é virar uma pedra que nada atinge. Isso não é força, é anestesia. E a anestesia é só uma forma mais silenciosa de morrer. A blindagem verdadeira é outra coisa. É sentir tudo, com toda a intensidade que um ser humano é capaz de sentir, e ainda assim permanecer no comando. É ter uma cidade viva, pulsante, cheia de sentimento por dentro, mas com muros tão altos que ninguém entra sem a sua permissão. Nas próximas horas, eu vou te ensinar a levantar esses muros. São 7 muralhas, 7 camadas de proteção que os estoicos ergueram ao longo de séculos,
testadas na prisão, no exílio, na perda, na traição e no leito de morte. Cada uma delas vai fechar uma porta pela qual o mundo vem entrando na sua paz há anos. E quando a sétima estiver de pé, você não vai ser a mesma pessoa, porque uma pessoa com todas as muralhas erguidas caminha pelo mundo de um jeito diferente, não com arrogância, com soberania, com a calma inabalável de quem sabe que, aconteça o que acontecer lá fora, a fortaleza de dentro permanece. Então respire fundo, desliga o barulho e vem comigo. Vamos entrar na sombra e começar a construir. A primeira muralha é a fundação de tudo. Sem ela, nenhuma das outras se sustenta. Ela se chama a muralha da dicotomia, a separação clara entre o que é seu e o que nunca foi. Epicteto, que ensinou tudo isso, sabia do que estava falando, porque ele começou a vida como escravo. Propriedade de outro homem, sem controle sobre o próprio corpo, sobre a própria comida, sobre a própria liberdade de ir e vir. E foi justamente desse fundo de poço, do lugar de menor controle possível que um ser humano pode ocupar, que ele extraiu a lição mais libertadora da filosofia inteira. Ele dizia: existem coisas que estão sob o nosso poder e coisas que não estão. E toda a paz, toda a serenidade, toda a força de um ser humano depende de ele aprender a diferença entre as duas. O que está sob o seu poder? Apenas duas coisas, no fundo: os seus julgamentos e as suas ações. O que você decide que as coisas significam e o que você escolhe fazer diante delas. Só isso. É um território pequeno, menor do que a gente gostaria. Mas dentro dele, o seu poder é absoluto. Ninguém pode invadir. E o que não está sob o seu poder? Praticamente todo o resto. O que os outros pensam de você. O que os outros fazem. O passado, que já está escrito. O futuro, que ainda não chegou. O trânsito, a economia, a doença, a opinião alheia, o humor do seu chefe, se a mensagem vai ser respondida, se a porta que fechou vai um dia se abrir de novo. Tudo isso vive do lado de fora da muralha. E o sofrimento humano, quase todo ele, nasce de uma única confusão. A gente gasta a vida tentando controlar o que está do lado de fora e negligencia o único lugar onde o nosso poder é real, que é o lado de dentro. Pensa num homem que passa o domingo inteiro ansioso por causa de uma reunião de segunda-feira. Ele não está no domingo, ele está na segunda, numa sala que ainda não existe, ensaiando uma conversa que talvez nem aconteça do jeito que ele imagina. Ele arruína um dia inteiro de descanso, um dia com a família, um dia que era dele, tentando controlar mentalmente um resultado que não depende só dele. E na segunda, exausto de uma batalha que ele travou sozinho contra um fantasma, ele chega pior do que se tivesse simplesmente descansado. Ele confundiu as duas coisas. Ele tentou carregar o que não era dele para carregar. Os estoicos tinham uma imagem para isso que vale mais que 1000 explicações. Imagine um arqueiro, um mestre do arco. Tudo o que está sob o poder dele, ele controla por inteiro. A firmeza da mão, a disciplina do treino, a qualidade da mira, o momento de soltar. Ele coloca toda a sua habilidade nisso, porque isso é dele. E então ele solta a flecha. E no instante em que a flecha parte, ela sai do controle dele para sempre. Uma rajada de vento pode desviá-la. O alvo pode se mover. Alguma coisa pode cruzar o campo que ele jamais poderia prever. E aqui está a sabedoria que levou uma vida para ser aprendida. O sucesso do arqueiro não é a flecha acertar, é ele ter mirado bem, porque o acerto nunca foi inteiramente dele, só a mira era. Viva como esse arqueiro, faça tudo o que está ao seu alcance com dedicação total e depois solte. Solte o resultado, porque o resultado nunca esteve nas suas mãos. Você se prepara para a entrevista com tudo que tem. Essa é a mira. Se vão te contratar, depende de 1000 coisas acontecendo em salas que você nunca vai ver. Esse é o vento. Você ama uma pessoa com tudo o que você é, com honestidade e entrega. Essa é a mira.
Se ela vai ficar, é uma escolha dela, não sua. Essa é a flecha, já no ar. A primeira muralha é isso: dar tudo ao que é seu, e nada a angústia sobre o que já saiu das suas mãos. No dia em que você sentir de verdade onde termina o seu poder e onde começa o dos deuses, uma guerra que você vinha perdendo a vida inteira simplesmente acaba. E o silêncio que fica no lugar dela é a primeira coisa que a fortaleza te devolve. Repare como isso muda a forma de agir no mundo. Os estoicos agiam sempre com o que chamavam de uma reserva. Eles diziam para si mesmos: eu vou fazer isso, se nada me impedir. Vou conseguir aquele contrato, se as circunstâncias permitirem. Vou viajar amanhã, se for possível. Parece um detalhe pequeno, mas é uma blindagem inteira embutida numa única frase. Porque a pessoa que promete a si mesma um resultado que não controla está se preparando para se quebrar quando o resultado não vier. Já a pessoa que se compromete apenas com o esforço e deixa o resultado com o mundo, faz tudo com a mesma dedicação, mas não se estilhaça quando o vento leva a flecha para o lado. Ela agiu com a alma inteira e ao mesmo tempo já tinha a mão aberta. Pensa numa mãe que sofre todos os dias com as escolhas de um filho já adulto. Ela liga, aconselha, chora, perde o sono, tenta de todas as formas fazer aquele filho seguir o caminho que ela enxerga como certo. E o filho segue o dele. Essa mãe está tentando controlar o que jamais foi dela para controlar: a vontade de outro ser humano. E o preço que ela paga por essa tentativa impossível é uma angústia sem fim, que não muda o filho e só consome ela. A dicotomia não pede que ela ame menos, pede que ela reconheça a fronteira. Do lado de dentro da muralha dela estão o amor, o conselho oferecido com verdade, o exemplo, a porta sempre aberta. Do lado de fora está a escolha final do filho, que sempre foi dele e nunca foi dela. No dia em que ela para de tentar carregar nas costas a escolha do outro, ela não ama menos. Ela apenas para de se destruir por uma guerra que nunca teve como vencer. Transforme isso num exercício diário. De manhã, ou quando a angústia apertar no peito, pegue aquilo que está te consumindo e faça uma única pergunta: isso está do lado de dentro ou do lado de fora da minha muralha? Depende de mim ou depende do mundo? E separe com honestidade brutal. O que for seu, haja, com tudo. Sem desculpa e sem adiar. O que não for seu, solte. Não porque não importa, mas porque segurar aquilo só esgota você sem mudar absolutamente nada. Essa triagem simples, repetida todos os dias, sozinha já reorganiza uma vida inteira, porque ela para de vazar a sua energia por 1000 buracos e a concentra no único lugar onde ela produz alguma coisa. A segunda muralha é talvez a mais poderosa de todas, porque ela intercepta o inimigo antes mesmo de ele chegar aos portões. Ela se chama a Muralha do Juízo. Epicteto cravou uma frase que deveria estar escrita na parede de todo ser humano que já sofreu por causa de outra pessoa. Ele disse: não são as coisas que perturbam os homens, mas os juízos que os homens fazem sobre as coisas. Leia de novo, devagar, porque essa frase é uma chave. Não é o que acontece com você que te machuca, é o que você diz para si mesmo sobre o que aconteceu. Isso parece pequeno, quase um jogo de palavras. Não é. É a estrutura inteira do sofrimento humano exposta em uma linha. Entre o acontecimento e a dor, existe sempre uma etapa invisível que a gente nem percebe que está acontecendo: o julgamento, a interpretação, a história que a mente conta instantaneamente sobre o que acabou de acontecer. E é nessa história, e não no fato, que mora a dor. Duas pessoas recebem a mesma crítica no trabalho, a mesma frase, ditas as mesmas palavras pelo mesmo chefe. Uma delas ouve aquilo e pensa: ele está me atacando, ele acha que eu sou incompetente, minha vaga está em risco, todo mundo deve estar pensando o mesmo de mim. E essa pessoa passa a noite sem dormir, o estômago revirado, o filme rodando sem parar. A outra ouve exatamente a mesma frase e pensa: ele apontou um erro, faz sentido, vou corrigir amanhã. E vai dormir tranquila. O acontecimento foi idêntico, a dor foi completamente diferente.
e a diferença inteira esteve no juízo. Na história que cada uma contou para si mesma sobre o mesmo fato. Isso significa uma coisa que muda tudo. A maior parte do que te fere não vem de fora. Vem do comentário que você faz por dentro, no instante seguinte ao acontecimento. O insulto, sozinho, é só som. São ondas no ar, ou letras numa tela. Ele não tem nenhum poder de te machucar até você pegar aquilo, levar para dentro e começar a se apunhalar com ele repetidamente pelos próximos 3 dias. E essa parte, o levar para dentro, o repetir, o apunhalar, é feita inteiramente por você. Marco Aurélio treinava isso o tempo todo. Ele dizia a si mesmo: tire o seu juízo sobre a coisa e a queixa desaparece. Tira o eu fui prejudicado e o prejuízo some junto. Ele não estava negando a realidade. Uma pedra que cai ainda machuca o pé. Mas ele havia percebido que sobre a dor bruta do mundo, a gente empilha camadas e camadas de dor inventada. A humilhação, a indignação, o rancor, o eu não mereço isso, o porquê sempre comigo. Nada disso está no acontecimento. Tudo isso é construção sua. E o que é construção sua, você pode aprender a desmontar. A muralha do juízo se ergue com uma pergunta simples, que você treina até virar reflexo. Quando algo te atinge, antes de reagir, pergunte: o que aconteceu de fato? E o que eu estou acrescentando por cima? Separe as duas coisas. O fato é que a pessoa não respondeu à mensagem. Isso é o fato. Ela me despreza, ela não se importa comigo, eu não sou importante para ninguém. Isso é o que você acrescentou. E no instante em que você separa o fato do julgamento, você percebe que 90% do seu sofrimento estava na camada que você mesmo pôs. Tire a camada e veja como a ferida, que parecia enorme, era na maior parte pintura sua sobre um arranhão. Marco Aurélio tinha uma técnica quase brutal para desmontar os próprios juízos, e ela funciona porque expõe a nudez das coisas por baixo da história que a mente pinta em cima delas. Diante de algo que o impressionava demais, ele descrevia aquilo da forma mais crua e literal possível, arrancando todos os adjetivos. Um banquete luxuoso, ele dizia a si mesmo: é carne de animal morto e suco de uva fermentado. Uma roupa cara é pelo de ovelha tingido. Ele fazia isso não por desprezo pela vida, mas para se libertar do poder que as impressões exageradas tinham sobre ele. Porque grande parte do que a gente deseja e grande parte do que a gente teme não é a coisa em si, mas a aura que a nossa mente pinta em volta dela. Você pode fazer exatamente o mesmo com o que te fere. Aquela pessoa te ignorou numa festa. A história que a mente pinta é gigantesca. Ela me despreza, eu não sou importante, todo mundo percebeu, eu sou invisível. Arranque os adjetivos e descreva o fato nu. Uma pessoa, numa sala cheia, não veio falar comigo, só isso. Talvez ela nem tenha me visto. Talvez estivesse absorta nos próprios problemas. Talvez não tivesse nada a ver comigo. Quando você descreve o fato sem a pintura, ele encolhe de volta ao tamanho real, que quase sempre é minúsculo perto da tragédia que a mente havia encenado em cima dele. E existe uma armadilha específica do nosso tempo que é uma fábrica industrial de juízos falsos. A comparação constante com a vida dos outros na tela do celular. Você vê a foto da viagem, da casa nova, do sorriso, do casal perfeito, e a mente fabrica instantaneamente um juízo. Todo mundo está vivendo melhor do que eu estou ficando para trás, a minha vida é pequena. Mas o juízo está errado na própria raiz, porque você está comparando o seu dia inteiro com todos os seus bastidores, com o cansaço, com as contas, com as brigas, contra o único segundo editado e escolhido a dedo que a outra pessoa decidiu mostrar. O fato é apenas uma foto. O sofrimento é o juízo que você empilhou sobre ela. Tire o juízo e sobra só uma imagem numa tela, que não tem poder nenhum sobre a sua vida real, a menos que seja você mesmo a entregar esse poder a ela. A terceira muralha é a que separa o ser humano soberano do fantoche. Ela se chama a muralha da pausa. Entre uma coisa que acontece e a sua reação a ela, existe um espaço.
Às vezes esse espaço dura um segundo inteiro. Às vezes dura só uma fração, mas ele existe sempre. E nesse espaço mora toda a sua liberdade. A pessoa que não conhece esse espaço vive sendo arremessada direto do acontecimento para a reação, como um boneco puxado por cordas. Alguém puxa, ela se mexe. Alguém aperta o botão, ela responde. Ela acha que está agindo por vontade própria, mas na verdade está sendo operada por controle remoto, e o controle está na mão de quem quer que tenha aprendido quais botões apertar. Pensa no que acontece no instante em que alguém te ofende. O instinto dispara na mesma hora. Revidar. O ego ferido grita: defenda-se, responda agora, prove que ela está errada. O corpo inteiro se inclina para a reação. E o estoico, nesse mesmo instante, faz uma única coisa que muda todo o resultado. Ele pausa. Não é fraqueza. Não é engolir. Não é fingir que não aconteceu. É uma pausa. Um único sopro de espaço, deliberadamente mantido aberto, dentro do qual a reação automática perde o poder sobre ele. Porque é na pausa que você deixa de ser a emoção e volta a ser a pessoa que tem a emoção. No calor do momento, sem a pausa, você é a raiva. A raiva senta na cadeira do motorista e você vai de carona, assistindo a sua própria vida bater. Com a pausa, você cria uma distância mínima entre você e o impulso. E naquela distância mínima cabe tudo o que importa. A sua dignidade, os seus valores, o relacionamento que você não quer destruir por causa de uma frase, o e-mail que você não quer mandar e depois passar a semana se arrependendo. Todo mundo conhece a experiência de ter reagido rápido demais. A resposta atravessada que saiu antes de você pensar. A mensagem enviada no auge da raiva. A palavra dita numa discussão que você daria tudo para poder retirar. Nenhuma dessas coisas aconteceu porque você é uma pessoa ruim. Todas aconteceram porque a pausa não estava lá. O espaço estava fechado e você foi arremessado direto do gatilho ao tiro. A boa notícia é que a pausa é um músculo e, como todo músculo, ela se fortalece com treino. Comece pequeno, onde o custo é baixo. No trânsito, quando alguém te fecha, sinta o impulso da buzina e da xingada e segure. Só um segundo. Respire, deixa passar. Na fila, quando a impaciência sobe, note ela e não faça nada. Numa conversa, quando você já está formulando a resposta antes de a outra pessoa terminar de falar, pare e apenas escute. Cada vez que você segura o impulso e escolhe conscientemente o que fazer, em vez de ser lançado pela reação, você está assentando mais uma pedra nessa muralha. E chega um dia em que a pessoa que sempre soube apertar os seus botões aperta e aperta de novo e não acontece nada. Porque entre o botão e a resposta agora existe uma muralha e do lado de dentro dela quem decide é você. Tem uma dor específica que quase todo mundo conhece. A dor do que não pode ser desdito. A mensagem enviada no auge da raiva que estraçalhou uma amizade de anos em 30 segundos. A resposta atravessada dada ao cliente, ao filho, ao companheiro, que abriu uma ferida que levou meses para fechar, se é que fechou. Nenhuma dessas coisas aconteceu porque a pessoa era má. Todas aconteceram porque, naquele instante decisivo, a pausa não estava lá. O dedo apertou enviar antes de a muralha existir. E o preço de um espaço de 3 segundos que faltou foi pago durante anos. Por isso, os estoicos e praticamente toda a tradição de sabedoria que veio depois deles deram tanto valor à técnica simples de abrir esse espaço. A mais antiga de todas. Antes de responder à raiva, respire fundo uma vez, bem devagar. Só uma. Aquele único ciclo de respiração, muitas vezes, é a diferença exata entre a reação que destrói e a resposta que preserva. Outra, ainda mais poderosa na era das mensagens instantâneas. Escreva o que você quer responder, mas não envie. Deixe descansar. Vá fazer outra coisa. Volte depois de 1 hora ou no dia seguinte e leia de novo. Na esmagadora maioria das vezes, você vai apagar tudo e escrever algo completamente diferente, ou não vai responder coisa nenhuma. Aquilo que parecia urgente e vital no calor do momento
se revela, com o espaço de algumas horas, uma tempestade que já tinha passado sozinha. E tem um teste mental que sela essa muralha de vez. No instante do impulso, antes de agir, pergunte a si mesmo: eu faria isso ou diria isso na frente de uma pessoa que eu profundamente respeito e admiro? Diante de alguém cuja opinião sobre o meu caráter importa de verdade para mim? Essa única pergunta, feita dentro do espaço da pausa, convoca na hora a sua melhor versão, porque a reação impulsiva é sempre a versão pequena de você, sequestrada pela emoção do momento. E a resposta escolhida, do lado de dentro da muralha, é a versão de você que age a partir dos próprios valores, e não a partir do gatilho que alguém acabou de apertar de fora. A quarta muralha é a que faz com que nada te pegue de surpresa. Ela se chama a muralha da premeditação. Existe uma prática estoica com um nome pesado em latim: premeditatio malorum, a premeditação dos males. O ensaio deliberado do que pode dar errado. Parece mórbido. Parece exatamente o tipo de coisa que uma pessoa ansiosa jamais deveria fazer. E é o contrário disso. Os estoicos começavam o dia ou reservavam um momento no silêncio e imaginavam com calma tudo o que poderia dar errado: a perda, a traição, a doença, a ingratidão, o plano que desmorona. Eles caminhavam, com a mente, direto para dentro dos desastres que temiam, não para se torturar, não para marinar no medo, para se preparar. Para encontrar o inimigo no campo de treino e não pela primeira vez no campo de batalha. Marco Aurélio tinha um exercício que ele fazia todas as manhãs, antes de sair da cama, e que é uma das coisas mais práticas que a filosofia já produziu. Ele dizia a si mesmo, mais ou menos assim: hoje eu vou encontrar gente intrometida, ingrata, arrogante, desonesta, invejosa e mal-humorada. Elas são assim porque não conhecem a diferença entre o bem e o mal. Ele não fazia isso por pessimismo. Ele fazia isso por blindagem, porque um homem que sai de casa esperando encontrar ingratidão não é destruído quando a ingratidão aparece. Ele já contava com ela. A flecha da decepção chega e encontra a muralha já de pé. Pensa no oposto. Pensa em quem vive esperando que as pessoas sejam justas, que a vida seja justa, que o esforço seja sempre recompensado, que quem você ajudou vá te ajudar de volta. Essa pessoa vive num estado permanente de choque, porque a realidade, teimosamente, se recusa a obedecer às expectativas dela. Cada injustiça é um soco no rosto que ela não viu vir. Não porque as injustiças sejam mais frequentes na vida dela, mas porque ela insiste em não esperá-las e por isso é atingida em cheio, desprevenida todas as vezes. E tem uma outra dimensão nisso, mais profunda ainda. A dor que você nunca encara na imaginação é a dor que te destrói na vida real. A pessoa que nunca pensou na possibilidade de perder o emprego é destruída quando perde. A pessoa que construiu toda a sua sensação de segurança na suposição silenciosa de que os pais são eternos é despedaçada quando eles se vão. Mas a dor que você já visitou antes, com calma, de olhos abertos, perde o poder de te paralisar. Você já esteve naquela sala. Você já sabe que consegue respirar lá dentro. Faça o exercício, hoje ou amanhã, num momento de silêncio. Escolha o medo do qual você mais foge. E, deliberadamente, caminhe na direção dele. Suponha que aconteça. Suponha a pior versão. Não fique na superfície e recue. Entre. Como seria o primeiro dia? O que você faria? A quem você recorreria? Siga até o fundo, atravessando a primeira onda de pavor, até aquele país estranho e plano que existe do outro lado, e note o que você encontra lá. Porque quase sempre, depois do terror da ideia, existe uma pessoa ainda de pé. Você. Diminuída, de luto, transformada, mas respirando, fazendo café. Respondendo ao que precisa ser respondido, dando o próximo pequeno passo que precisa ser dado. Isso não é convidar a desgraça, é tirar dela, de antemão, no silêncio da sua imaginação, onde não custa nada, o poder de te aniquilar quando ela chegar. Deixa eu te mostrar como isso funciona por dentro, com um exemplo concreto,
para deixar de ser ideia e virar ferramenta na sua mão. Suponha que o seu maior medo hoje seja perder o emprego. A maioria das pessoas lida com esse medo de um jeito só, fugindo dele. Toda vez que o pensamento aparece, elas o empurram para longe, se distraem, mudam de assunto na própria cabeça. E com isso, o medo cresce, gigante e sem forma, como cresce tudo que fica no escuro. A prática estoica faz o oposto exato. Senta com o medo e entra nele. E se eu perder o emprego? O que aconteceria no primeiro dia? Eu contaria em casa. Faria as contas de quanto tenho guardado, de quanto tempo isso me dá de fôlego. Começaria a procurar, a ligar para as pessoas que conheço, a cortar o que dá para cortar. Seria difícil, seria assustador. Mas eu já passei por dificuldades antes e estou aqui. Eu sei fazer isso. Repare no que acontece quando você vai até o fim, em vez de fugir na metade. O medo, que como ideia era um monstro sem contorno, ao ser encarado ganha bordas. E uma coisa que tem bordas é uma coisa que você consegue enfrentar. Mas a premeditação dos males guarda um presente escondido, que talvez seja a parte mais bonita dela. Quando você imagina, com calma, perder as coisas que tem, algo inesperado acontece no instante em que você volta para o presente. Você as vê de novo. A mesma casa, o mesmo trabalho, as mesmas pessoas ao seu redor, que a rotina havia transformado em paisagem invisível, de repente voltam a brilhar, porque você acabou de sentir, na imaginação, como seria não tê-las. Os estoicos usavam a contemplação da perda como antídoto contra aquilo que envenena em silêncio toda a vida humana, o hábito de se acostumar. A gente para de ver o que tem porque assume que aquilo sempre estará lá. Imagine perder por um instante e o valor do que você tem agora volta com força total. A quarta muralha, então, faz duas coisas ao mesmo tempo. Te blinda contra a dor da perda que ainda vai vir e te devolve a gratidão pelo que ainda está aqui, neste exato momento, e que um dia não vai estar. A quinta muralha é a que fecha a porta pela qual mais veneno entra na vida das pessoas. Ela se chama a muralha do desapego da aprovação. Sêneca escreveu uma frase que corta fundo. Ele disse que é infeliz quem não sabe suportar a infelicidade, mas é ainda mais infeliz quem não sabe suportar a felicidade. Ele estava falando de uma coisa específica e cruel. Existe gente que não consegue nem segurar a própria alegria, porque no instante em que sente algo bom, já começa a checar se tem permissão, se os outros aprovam, se pode mesmo se sentir bem com a própria vida. Existe um ciclo silencioso que esvazia as pessoas por dentro e quase ninguém percebe que está preso nele. Você faz alguma coisa, espera a aprovação, recebe ou não recebe. E a sua paz sobe ou desce conforme esse resultado. Você posta e fica olhando o número. Você fala na reunião e varre os rostos com o olhar procurando sinais. Você toma uma decisão e depois fica ansioso, esperando que outra pessoa te diga se foi a decisão certa. O termostato da sua alma foi terceirizado e o botão de ajuste está na mão dos outros. Isso é uma escravidão. E é a pior de todas, porque é voluntária. Você entra nela sozinho todos os dias e ainda agradece a quem te aprisiona. Cada vez que você age para conquistar a aprovação de alguém, você entrega a essa pessoa um pedaço do seu poder. E quanto mais gente você tenta agradar, mais fragmentado e esvaziado você fica, até sobrar quase nada que seja realmente seu. Você vira um espelho que só mostra aos outros o que eles querem ver, e espelho não tem vida própria. Aqui é preciso um cuidado, porque não estamos falando de virar uma pessoa fria, que despreza a todos e não se importa com ninguém. Isso não é força, é só uma outra ferida vestida de armadura. A muralha do desapego não é sobre parar de amar as pessoas, é sobre parar de precisar delas para saber o seu próprio valor. A sua paz não pode depender de uma curtida, de um elogio, de um reconhecimento que talvez nunca venha da pessoa de quem você, depois de todos esses anos, ainda está tentando arrancá-lo. E olha que coisa dura.
Muita gente ainda está fazendo apresentação para uma plateia que já foi embora. Ainda tenta provar o próprio valor para um pai, uma mãe, alguém cuja aprovação virou o motor da vida inteira, mesmo que essa pessoa já não esteja mais presente ou já não esteja mais viva. É uma corrida numa pista vazia, se esgotando por um juiz que abandonou a arquibancada há muito tempo. A muralha se ergue quando você entende, de verdade, e não só na teoria, que você já é suficiente antes que alguém confirme isso. Você é suficiente antes do elogio, antes da aprovação, antes de a pessoa finalmente te enxergar do jeito que você implora para ser enxergado. A confirmação que você espera nunca ia te completar, porque o buraco que ela deveria preencher nunca esteve do lado de fora. Pare de esperar o mundo assinar uma autorização para o seu próprio valor. Ela não vem e você não precisa dela. Nunca precisou. No dia em que a opinião alheia deixa de ser o alimento da sua identidade, o veneno mais comum do mundo simplesmente para de fazer efeito em você. As pessoas continuam a oferecê-lo porque é assim que elas controlam umas às outras. Mas você parou de beber. Existe um experimento mental que expõe o tamanho real dessa prisão. Pergunte a si mesmo: quantas das coisas que eu faço, eu faria exatamente igual se tivesse a certeza absoluta de que ninguém jamais ficaria sabendo? Se ninguém fosse ver a foto, se ninguém fosse elogiar a conquista, se ninguém fosse aprovar nem reprovar a escolha. Seja honesto. Para muita gente, a resposta é assustadora, porque uma fatia enorme da vida delas é encenação, é performance para uma plateia. As roupas, o carro, o destino da viagem, até as opiniões declaradas em público, muita coisa é escolhida não pelo que a pessoa realmente valoriza, mas pelo efeito que vai causar nos outros. E uma vida assim, por mais aplaudida que pareça, nunca é vivida de verdade. É atuada. Do lado de fora parece cheia, por dentro é oca, porque o dono nunca esteve realmente lá, só o personagem que ele construiu para os outros verem. E o veneno mais difícil de largar quase sempre tem um rosto específico, lá do começo da vida. Um pai, uma mãe, alguém cuja aprovação ou cuja falta de aprovação moldou a criança que você foi. Muita gente constrói uma vida inteira, escolhe uma profissão, um jeito de ser, uma máscara, para enfim arrancar daquela pessoa um reconhecimento que talvez nunca tenha vindo e talvez nunca venha. É a corrida na pista vazia, se esgotando por um juiz que abandonou a arquibancada há muito tempo. E o primeiro passo para sair dessa corrida é o mais duro de todos: aceitar que talvez esse reconhecimento nunca chegue e decidir que você vai ficar inteiro mesmo assim, que o seu valor não estava, nunca esteve, dependurado na assinatura de aprovação de outra pessoa. A muralha do desapego se treina na prática, e o treino é quase físico. Faça, de propósito, pequenas coisas que os outros talvez não aprovem, só para provar a si mesmo que você sobrevive à desaprovação. Dê uma opinião sincera e discordante numa roda de conversa. Use o que você gosta e não o que está na moda. Diga não a um convite sem inventar uma desculpa elaborada. Publique algo que você acha bonito sem voltar 5 vezes para conferir o número de curtidas. Cada pequeno ato de viver a partir de dentro e não a partir do olhar dos outros é mais uma pedra nessa muralha. E aos poucos você descobre uma verdade que liberta. A desaprovação alheia, que você temia como se fosse fogo, é na maioria das vezes apenas uma brisa. Ela passa, você continua de pé. E a plateia, você percebe enfim, nunca esteve prestando em você nem a metade da atenção que o seu medo imaginava. A sexta muralha é a que devolve as coisas ao seu tamanho verdadeiro. Ela se chama a muralha da vista do alto. Quando o peso do mundo desabava sobre ele, Marco Aurélio praticava um exercício mental que chamava de a vista do alto. Ele subia com a imaginação para longe de si mesmo. Via o próprio corpo, pequeno, no próprio quarto. Depois o palácio inteiro. Depois a cidade de Roma, com seus telhados e suas multidões e todo o seu barulho urgente, encolhendo lá embaixo. Depois a Itália inteira, o mar, a curva da terra. E então a vastidão escura do tempo, as incontáveis gerações que vieram antes dele,
e as incontáveis que viriam depois, todos os impérios que se ergueram e viraram pó, todas as pessoas que um dia estiveram tão certas dos seus problemas quanto ele estava dos dele. E daquela altura, ele olhava de volta para a coisa que o estava consumindo: o insulto, a traição, o medo, o problema que, um instante antes, ocupava o céu inteiro, e de lá de cima, aquilo era pequeno. Não apagado, não negado, mas devolvido ao seu tamanho real. Um breve acontecimento, numa breve vida, num pequeno mundo, dentro de um oceano de tempo tão vasto que a mente não consegue conter. A gente sofre tanto pelas coisas porque vive com o nariz colado nelas. Quando você está a 1 centímetro de um problema, ele preenche todo o seu campo de visão. Ele vira o mundo inteiro. Uma discussão com alguém, uma conta atrasada, um comentário maldoso, uma frustração no trabalho, colados no seu rosto, parecem gigantescos. Mas eles só são gigantescos por causa da distância. Afaste-se, e eles voltam a ser o que sempre foram: pequenos. Faça isso da próxima vez que algo ameaçar te engolir por inteiro. Suba. Olhe de cima. Pergunte quanto isso vai importar daqui a 1 ano, daqui a 10. Daqui a 100, quando todos que estão vivos hoje, inclusive você, já tiverem partido e sido esquecidos e finalmente descansado, a maior parte do que te atormenta não sobrevive a essa altitude. Aquela pessoa que te tratou mal na fila do banco e que roubou 1 hora inteira do seu bom humor não é sequer uma poeira na escala do tempo. Aquela preocupação que te tirou o sono, daqui a alguns anos você nem vai lembrar que existiu. As coisas só eram grandes porque você estava perto demais. E aqui a muralha da vista do alto se junta a uma verdade ainda mais profunda, que os estoicos carregavam como uma pedra no bolso: memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não para deprimir, para acordar. Porque quando você lembra que tudo isso é breve, inclusive você, 2 coisas acontecem ao mesmo tempo, e elas parecem opostas, mas não são. Primeiro, os seus problemas encolhem, porque quase nenhum deles é grande diante da morte. E segundo, a sua vida cresce, porque cada coisa comum passa a brilhar quando você lembra que ela é passageira. A vista do alto não te faz menor, ela te faz livre, livre do peso esmagador de coisas que, vistas de longe, nunca foram tão pesadas assim. Faça a experiência agora, com algo real. Pense na coisa que mais está pesando na sua mente neste momento. A preocupação que já voltou várias vezes só no dia de hoje. Agora projete. Daqui a 1 ano, isso ainda vai ocupar o mesmo espaço na sua cabeça? E vá mais fundo. Pense em algo que te tirava o sono exatamente 1 ano atrás. Consegue lembrar o que era? Na maior parte das vezes, você nem lembra qual era a aflição daquele período, tão certa, tão urgente, tão definitiva na época. Ela veio, ocupou o céu inteiro por algumas semanas e depois se dissolveu de tal forma que hoje você precisa fazer força até para lembrar que ela existiu. A esmagadora maioria das suas preocupações tem exatamente esse destino. Elas parecem eternas de perto e se revelam passageiras de longe. Os estoicos meditavam sobre a própria pequenez, não para se humilhar, mas para se libertar. Marco Aurélio escrevia sobre a imensidão do tempo antes dele e depois dele, sobre como nomes que um dia foram famosos e temidos já tinham sido completamente esquecidos, sobre como a Terra inteira não passa de um ponto no espaço e a sua vida inteira de um instante na eternidade. Isso poderia soar desesperador. Nas mãos dele era o oposto. Porque se tudo é pequeno diante do infinito, então são pequenos os seus problemas, as ofensas que você sofreu, os julgamentos que você teme, as coisas que a sua vaidade tanto quer proteger. A vista do alto esvazia de peso quase tudo o que te esmaga, e ao esvaziar esse peso, ela te devolve leveza para viver o pouco tempo que você de fato tem. Não daqui a 1 ano, quando o problema de hoje já for esquecido. Agora, enquanto ele ainda parece grande e você tem o poder de escolher não deixá-lo ser. A 7ª e última muralha é a mais alta de todas.
Quando ela se ergue, a fortaleza está completa e não existe mais golpe no mundo capaz de te derrubar. Ela se chama a Muralha da Aceitação. Os antigos tinham um nome ainda mais radical para ela: Amor Fati, o amor ao destino. Todas as muralhas anteriores te ensinaram a se proteger do que vem de fora. Esta última é diferente. Ela não te protege do que acontece. Ela transforma a sua relação com o que acontece de modo que nada mais precisa ser combatido. É a diferença entre um homem que se agacha atrás do muro esperando o próximo golpe e um homem que fica de pé no alto da muralha, olha a tempestade que se aproxima e diz: venha, eu aceito, eu até amo isso. Amor Fati não é resignação, não é desistência, não é aquele conselho vazio de olhar o lado bom das coisas. É algo muito mais sombrio e muito mais poderoso. É a capacidade de olhar para tudo o que aconteceu com você, inclusive o que te destruiu, e não apenas aceitar, mas dizer sim. Não querer que nada tivesse sido diferente. Pegar a matéria bruta da sua vida, exatamente como ela veio, com todas as perdas e todos os erros e todas as feridas, e tratá-la não como um acidente a ser lamentado, mas como o material com o qual você foi chamado a construir alguma coisa. Pensa na diferença que isso faz. A pessoa que luta contra o próprio passado está sempre dividida. Uma parte dela vive no presente e outra parte fica lá atrás, discutindo com o que já não pode ser mudado, exigindo que a realidade fosse outra. Essa pessoa é atacável em todos os pontos, porque qualquer lembrança, qualquer gatilho, qualquer arrependimento reabre a guerra. Já a pessoa que aceitou tudo, que diz sim ao que foi, não tem esse flanco aberto. Não há como feri-la pelo passado, porque ela parou de brigar com ele. Ela integrou. E o que foi integrado não dói mais como ferida, passa a servir como fundação. Os estoicos que ensinaram isso não falavam de um lugar confortável. Marco Aurélio enterrou vários filhos. O homem mais poderoso do mundo, impotente diante de caixões pequenos. Sêneca perdeu a fortuna, perdeu a posição, foi exilado e no fim recebeu ordem de tirar a própria vida, dada pelo imperador que ele havia servido. Epicteto perdeu a liberdade e ficou com o corpo marcado para sempre. Nenhum deles falava de aceitação da poltrona de quem nunca sofreu. Todos falavam de dentro da dor real. E todos chegaram à mesma conclusão. O sofrimento não vem do golpe em si. Vem da recusa em aceitar que o golpe aconteceu. Vem da parte de você que ainda insiste, anos depois, que aquilo não deveria ter sido assim. Solte essa insistência. E o que sobra é dor limpa, dor que cicatriza, em vez de ferida que você mantém aberta com as próprias mãos. Quando essa muralha se ergue, você para de viver em oposição à sua própria vida. Você para de dizer não a metade do que te acontece. E uma pessoa que diz sim a tudo, que aceita a chuva e o sol, o ganho e a perda, o encontro e a despedida, com a mesma serenidade, é uma pessoa que o mundo não tem mais como manipular. Porque a manipulação toda depende de uma alavanca, o medo de que algo aconteça ou o desejo de que algo não aconteça. E quem aceita tudo tirou as alavancas do alcance de todo mundo. Essa é a fortaleza completa. Não muros de pedra fria em volta de uma cidade morta. Muros altos em volta de uma cidade viva, pulsante, cheia de sentimento e de amor, mas soberana, livre, intocável. Não porque nada a atinge, mas porque nada mais a governa. Foi um filósofo alemão, muitos séculos depois dos estoicos, à beira da própria loucura, quem deu a esse amor ao destino a sua formulação mais radical. Ele propôs um teste ao mesmo tempo terrível e genial, que chamou de eterno retorno. Imagine, ele dizia, que num instante de solidão profunda, um demônio te procurasse e dissesse: esta vida, exatamente como você a viveu e ainda vai viver, com cada dor e cada alegria, cada erro e cada perda, cada detalhe grande e pequeno, você terá que viver de novo, infinitas vezes, sem poder mudar uma única vírgula. Como você reagiria?
A maioria se desesperaria, porque vive em guerra permanente com a própria vida. Mas o objetivo, dizia ele, é viver de tal forma e amar o próprio destino de tal forma que você responderia àquele demônio não com desespero, mas com um sim tão profundo que não desejaria nada além disso. Amar a própria vida a ponto de querê-la de novo, inteira, com tudo o que teve de duro, é a última muralha erguida até o céu. E isso não é teoria bonita para quem nunca sofreu. É a coisa mais prática do mundo, e você já viu acontecer com os próprios olhos. Todo mundo conhece a história de alguém que passou pela pior tragédia imaginável, uma perda, uma doença, uma injustiça brutal, e que, em vez de ser destruído por aquilo, transformou aquilo em missão, em força, num sentido que passou a mover a vida inteira dela. O pai que perde um filho e dedica o resto dos dias a impedir que outros passem pelo mesmo. A pessoa que toca o fundo do poço e daquele fundo tira a força para reconstruir tudo e depois ajudar outros a saírem. Essas pessoas não nasceram especiais. Elas apenas em algum momento pararam de perguntar por que isso aconteceu comigo e começaram a perguntar o que eu vou construir com isso. Elas disseram sim ao destino, e o destino que tinha sido um golpe virou fundação. Você pratica isso todos os dias, no pequeno e no grande. Quando algo não sai como você queria, em vez de gastar horas brigando com a realidade, exigindo mentalmente que ela fosse diferente, você treina uma frase única. É isto que está aqui, então é com isto que eu vou trabalhar. Perdeu o ônibus, ganhou 20 minutos de silêncio. Choveu na viagem, ganhou uma tarde de descanso que não estava no plano. Levou um não, ganhou uma direção mais clara sobre onde não insistir. Não é fingir que o ruim é bom. É se recusar a acrescentar, sobre o que já aconteceu e não pode mais ser mudado, aquela segunda camada de sofrimento que é a revolta inútil contra o inevitável. Quando essa se torna a sua postura diante da vida, você percebe que passou a ocupar o topo da muralha, e de lá de cima, olhando qualquer tempestade se aproximar, você já não se agacha. Você diz, venha, eu aceito. E uma pessoa que diz isso de verdade não tem mais como ser derrubada, porque não existe mais nada, em lugar nenhum, que ela precise que o mundo faça ou deixe de fazer para conseguir estar em paz. 7 muralhas, 7 camadas entre você e um mundo que passou a vida inteira entrando na sua paz sem pedir licença. A dicotomia que te ensinou onde termina o seu poder. O juízo que te mostrou que a maior parte da dor você mesmo acrescenta. A pausa que te devolveu o espaço entre o gatilho e o tiro. A premeditação que fez com que nada mais te pegue de surpresa. O desapego da aprovação que fechou a porta por onde mais veneno entrava. A vista do alto, que devolveu as coisas ao tamanho verdadeiro. E a aceitação, que transformou o próprio destino de inimigo em matéria-prima. Nenhuma dessas muralhas te transforma numa pedra. Esse é o mal entendido que afasta as pessoas do estoicismo, e é preciso desfazê-lo de uma vez. A fortaleza não existe para que você pare de sentir. Marco Aurélio chorou a morte dos filhos. Sêneca escreveu sobre o amor e sobre o luto com uma ternura que poucos alcançaram. Esses homens sentiam tudo. O que eles se recusaram a fazer foi serem governados pelo que sentiam. E é aí que mora a diferença entre a fortaleza e a prisão. A prisão te fecha por dentro para que nada saia. A fortaleza te protege por fora para que você possa, lá dentro, viver plenamente, sentir tudo, amar de verdade, sem que qualquer um lá de fora tenha o poder de saquear a sua paz. Deixa eu te mostrar como tudo isso funciona junto, num único instante da vida real, porque é assim que a fortaleza age quando está de pé. Imagine que amanhã alguém te trate com injustiça. Um chefe que te humilha na frente dos outros, um comentário maldoso, uma porta fechada na sua cara. No velho jeito, sem muralha, você seria arremessado direto para o sofrimento, o peito apertando, a raiva subindo, a cena rodando pelo resto do dia. Mas agora, com a fortaleza construída, veja o que acontece por dentro, em segundos. Primeiro, a pausa segura o impulso de revidar na hora e cria o espaço. Dentro desse espaço, o juízo entra em ação. O que aconteceu de fato?
E o que eu estou acrescentando por cima? Uma pessoa disse uma frase dura. Só isso é o fato. O resto é pintura. Em seguida, a dicotomia pergunta: o comportamento dessa pessoa está sob o meu controle? Não está. O caráter dela é dela, o meu é meu, e é a única coisa que eu levo dali. Depois, o desapego da aprovação sussurra: eu preciso que essa pessoa me valide para eu saber o meu valor? Não preciso. Nunca precisei. Então, a vista do alto se levanta. Isso vai importar daqui a um ano? Quase certamente não. E por fim, a aceitação fecha tudo. Aconteceu? Faz parte? É com isto que eu vou trabalhar? E eu não vou acrescentar revolta sobre um fato que já não pode ser mudado. Tudo isso, que levou minutos para descrever, acontece em poucos segundos numa mente treinada. E a pessoa que, no velho jeito, teria o dia inteiro destruído, agora simplesmente respira, mantém a serenidade e segue. Não porque não sentiu, sentiu. Mas porque, entre o que sentiu e o que aconteceu com a sua paz, havia 7 muralhas de pé. E do lado de dentro delas, quem governava era ela. Isso é ser intocável. Não é uma vida sem golpes. É uma vida em que os golpes chegam à muralha e param na muralha, em vez de chegarem ao centro de quem você é. Você chegou até aqui. A maioria não chega. Isso já diz alguma coisa sobre quem você é, ou, mais precisamente, sobre quem você está decidindo se tornar. Porque existe uma diferença entre a pessoa que você tem sido, a cidade sem muros, refém de qualquer comentário e de qualquer humor alheio, e a pessoa que você é capaz de ser, a fortaleza serena que atravessa o mesmo mundo sem ser derrubada por ele. E essa diferença não é destino. É construção. Uma pedra de cada vez. Um dia de cada vez. Você não precisa erguer as 7 muralhas hoje. Ninguém ergue. Marco Aurélio passou a vida inteira reforçando as dele e ainda assim precisava se lembrar de tudo isso toda manhã, porque toda manhã ele esquecia um pouco, do mesmo jeito que você e eu esquecemos. A construção não termina, mas ela começa, e ela começa com uma única decisão tomada agora. Escreve nos comentários a seguinte frase, não como um favor a este canal, como um sinal para você mesmo. Como uma linha traçada, com a sua própria mão, entre quem você foi e quem você está escolhendo, a partir de agora, se tornar. Escreve, eu sou a fortaleza. O mundo lá fora não decide mais como eu me sinto. Essa frase é sua, é a primeira pedra. Diga em voz alta, se estiver sozinho, sinta como ela se assenta no seu peito. E amanhã, num pequeno momento, quando alguém tentar apertar os seus botões, lembre da muralha. Segure a pausa. Separe o fato do juízo. Suba e olhe de cima. E aceite o que vier. Não perfeitamente. Não todas as muralhas de uma vez. Só uma. É assim que a fortaleza se ergue. É assim que sempre se ergueu em todo mundo que um dia deixou de ser cidade aberta e passou a ser inexpugnável. A sombra não é a sua inimiga. É o lugar onde a muralha se constrói. Longe do barulho, longe da necessidade de aprovação, longe do mundo que lucra com a sua distração e a sua fragilidade. É aqui, no silêncio e no escuro, que uma pessoa finalmente se escuta e finalmente começa a levantar a única coisa que ninguém jamais poderá tomar dela. Uma mente que governa a si mesma. Bem-vindo à Sombra e Sabedoria. Até o próximo vídeo. Caminhe na sombra sem medo.